Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Dessa vez nós vamos falar sobre química orgânica, a química do terceiro ano, a química do carbono. Então venham aí comigo para mais uma aula. A aula de hoje será uma aula sobre a introdução à química orgânica, a química que rege toda a estrutura de vida, certo? Tudo aquilo que a gente conhece como vida é baseado em carbono, e o carbono é nosso elemento principal da química orgânica. E aí, como começou essa questão do estudo da química orgânica? Começou aqui por esse cientista chamado Carl Wilhelm Scheele. Gente, desculpe aí a pronúncia, eu sou bem ruim de pronúncia, então tá aqui o nome dele, tá aí para vocês pesquisarem. Ele é esse caboclinho aqui, ó, certo? Ele fez o seguinte, ele pegou essa fruta aqui, né, a uva, isolou esse ácido tártarico. Então ele foi um dos primeiros a fazer isso. Logo após, o que ele fez? Ele também conseguiu isolar do limão o ácido cítrico. Então começou aí a investigação da matéria orgânica, a obtenção de moléculas de compostos orgânicos. Daí ele continuou e a partir do leite ele isolou o ácido lático. Ele também pegou a gordura e isolou a glicerina. E por fim, o que ele fez? Ele pegou a urina, certo? Essa urina de animais, e conseguiu isolar a ureia. Então ele pegou várias coisas e isolou-se aí essas estruturas químicas. A partir daí, esse cara aqui, ó, Tolbert Olaf Bergman, esse carinha aqui da foto que vocês estão vendo, ele disse o seguinte: a química orgânica é a química existente nos organismos vivos, vegetais e animais, enquanto a química inorgânica é a química dos compostos do reino mineral. Ou seja, foi a partir daí que começou a distinguir a diferença entre as químicas, química orgânica e química inorgânica. Tudo isso por causa de um cara que começou a isolar moléculas a partir de plantas, da ureia. Após isso, Anthony Laurent de Lavoisier, já falou dele aqui no canal, ele analisou várias matérias e todos os compostos que ele analisou, ele percebeu que tinha o elemento carbono. Ou seja, toda matéria orgânica conhecida foi feito isolamento de alguns compostos e todos esses compostos tinham esse elemento. Então começou a se questionar a relação do carbono com os compostos orgânicos. E aí veio Berzelius, John Jacob Berzelius, esse carinha aqui. O que ele falava? A química orgânica está relacionada à força vital, ou seja, só poderia obter compostos orgânicos a partir de outros compostos orgânicos, devido a isso aqui, ó, a força vital. Então seria impossível obter um composto orgânico a partir de um composto inorgânico. Só que aí veio esse cara aqui, ó, Frederick Euler, certo? Esse carinha aqui. O que ele fez foi inovador. Ele conseguiu obter a ureia, aquilo que foi obtido a partir da urina, ele conseguiu fazer com o cianato de amônia, que é uma substância inorgânica. Ele, que era amigo e aluno do Berzelius, ele jogou por fora essa questão da força vital. Ou seja, é sim possível obter compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Daí veio esse cara que ele é muito conhecido na química orgânica, Frederick August Kekuler. A gente vai falar um pouquinho mais dele à frente. O que ele fez? Ele definiu de fato o que é a química orgânica para a gente, o que ainda é hoje utilizado. A química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Ou seja, quando eu falo de química orgânica, eu falo de compostos contendo carbono. E aí, como a gente fala de química orgânica, a gente precisa falar o que é inorgânica. A química inorgânica é a parte que estuda todos os outros compostos que não têm carbono. Mas aí a gente tem que deixar uma ênfase. Olha só, nós temos isso aqui, ó. Os compostos de transição. Monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o carbonato. E aí, eles aqui que são óxidos, eles são compostos de transição. Eles têm sim o carbono, mas têm características, propriedades mais próximas dos compostos inorgânicos. Por isso que eles ficam nessa classe aqui. Os carbonatos e os cianetos também. Ou seja, eles são algumas exceções. Tem carbono, mas são inorgânicos. Então, gente, a química orgânica ela está presente em tudo. Ela basicamente é a estrutura universal da vida para a gente falar de química. Ela está presente em todo o nosso sistema, na composição do DNA,
nossas roupas, o petróleo e mais os medicamentos que a gente consome. Então, os medicamentos hoje participam da química orgânica. Então, assim, a química orgânica, ela abrange um contexto muito grande, ela está presente em tudo. Então, era isso que eu tinha para falar de introdução, uma introdução bem rápida, curtinha, só para vocês saberem como chegou a química orgânica, partindo ali dos caras que começaram a encontrar essas moléculas, partir dos princípios e tudo mais. Eu peço que você curta, comente, compartilhe, assine o sininho para receber notificação dos vídeos. Um abraço para vocês e até mais.